Bora te contar também sobre uma nova parceria no Corinthians. Quero te atualizar ainda sobre o Corinthians, com um enorme prejuízo com uma categoria específica. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians e o Sub-23 do Timão, que já foi extinto, não deixou saudades. Pelo contrário, deixou prejuízos e ações na justiça. Já são 11 processos contra o Corinthians por causa do time que foi formado em 2018 e extinto em 2021. Corinthians Sub-23, que participou sem nenhum sucesso dos campeonatos paulista e brasileiro de aspirantes. Não existiram títulos, a folha salarial era de quase 4 milhões de reais por ano, e além disso foram 11 processos movidos contra o Timão. Esses 11 processos já se transformaram em cobranças de 3.740.000 reais. Só para lembrar, o mais alto desses processos, movido pelo volante Cauê, que acaba de conseguir na justiça uma vitória. Ele vai ter direito a 2,5 milhões de reais que serão pagos pelos próximos anos. Para completar, em relação ao Corinthians, o time praticamente pronto para a partida contra o Vitória nesse sábado no Barradão, confronto importante, até porque o Vitória é o primeiro time na zona do rebaixamento e em caso de triunfo contra o Corinthians vai diminuir para apenas 2 pontos a vantagem do Timão em relação ao time baiano. O provável Corinthians tem Felipe Longo no gol, Charles, André Ramalho ou João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Martinez ou Carrilho, Bidon e Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Alguma quente no meu timão hoje, bora falar sobre o Corinthians e uma parceria para o estacionamento da Neoquímica Arena. Parece coisa boba, mas é algo que envolve bastante dinheiro. O Corinthians tem desde 2018, só conferir se é 18. Mas o Corinthians tem uma parceria desde 2018 com a Índigo, que é uma empresa muito grande em São Paulo em relação a estacionamentos. Por exemplo, outro dia eu fui no hospital, o Hospital Oswaldo Cruz, e a Índigo que estava lá. Aí fui levar também o Matheus outro dia no outro hospital, a Índigo também. Enfim, a Índigo, pelo que eu percebo, ela está em vários estacionamentos da cidade de São Paulo, não sei se é assim no resto do país. A parceria da Índigo com o Corinthians era avaliada pelos dirigentes alvinegros como muito ruim. Entre outras coisas, porque a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu determinado faturamento. E aí isso não soou bem. Até porque a Índigo ficava com uma receita muito alta, em cima do percentual lucrado com dias de jogos e eventos e tal. Esse contrato com a Índigo vai ser rescindido, tá? A multa de 11 milhões de reais é a nova parceira do Corinthians, que ainda não foi revelada, se comprometeu a adiantar a grana para o Corinthians para o pagamento da rescisão, além de um bônus pela assinatura do contrato. Ficou combinado também que Corinthians e essa empresa, o acordo entre eles vai garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento para essa nova empresa. O Corinthians fica com o restante. O presidente Osmar Stabile está muito preocupado em gerar mais receitas, até por conta de todas as dívidas e pendências que o clube tem. Acho muito justo que se melhore também as condições de contratos atuais, tá bom? São exclusiva. Fabinho Soldado terá direito a mais um aumento salarial no Corinthians no fim dessa temporada. Isso está garantido por contrato, para desespero da atual diretoria alvinegra. Bora voltar do começo para que você entenda direitinho essa história. Fabinho Soldado foi contratado no primeiro semestre do ano passado pelo Augusto Melo com um salário muito bom, especialmente em relação ao que ele tinha no Flamengo. No rubro-negro, 25 mil reais mensais, no Corinthians, 250 mil por mês. Acontece que nesse ano,
Quando percebeu que sofreria o impeachment, o Augusto Melo fez uma série de movimentos considerados pela atual diretoria como estranhos, como, por exemplo, aumentos de multas rescisórias de contratos de empresas que ele mesmo havia colocado dentro do clube. E entre esses movimentos teve um reajuste salarial para o Fabinho, que saltou de 250 mil por mês para 375 mil mensais, que fazem com que o executivo de futebol do Corinthians seja hoje um dos mais bem pagos do país. Muitos dirigentes da nova administração já consideram esses 375 mil completamente fora da realidade, especialmente porque o Fabinho Soldado, até chegar ao Corinthians, nunca havia exercido o cargo de executivo de futebol. Mas aqui vem a grande novidade. A atual diretoria também descobriu que no contrato do Fabinho, assinado pouco antes de o Augusto cair, há a previsão de mais um reajuste salarial. Basta que o Fabinho esteja empregado no fim desse ano, na virada para 2026, para que ele passe a ganhar 430 mil reais por mês. É também por isso que a atual diretoria não quer a permanência do Fabinho Soldado. Primeiro porque ele é a cara do Augusto Melo, depois porque essa série de aumentos não condizem, na visão dos atuais dirigentes, com a capacidade e a entrega do Fabinho Soldado. Só para completar, há uma contestação também em relação à forma como ele lida com os atletas, muito pouco severa. Ele é muito paizão, muito próximo dos caras, até por isso os jogadores o defendem com unhas e dentes. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Timão foi condenado a uma indenização milionária por um jogador chamado Cauê. Esse atleta atuou na base de 2019 a 2024 e teve uma lesão que o impediu de continuar jogando. Ele foi à justiça e conseguiu a condenação do Corinthians em 2,5 milhões de reais. Serão 50 mil reais pagos à vista, com danos morais, e mais 12 mil reais por mês de salário até 2035. Esse valor inclui também 13º e férias. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí. Nas próximas semanas e até o fim do ano, a ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, conto para vocês. Tá, então, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique. Inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo e vamos que vamos. Valeu, fui.